Olá, caros irmãos e irmãs em Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje iremos abordar o seguinte: imagem de escultura como Deus em si, ou seja, idolatria. Vejamos, nesse vídeo, veremos várias passagens para exemplificar o que? Exatamente isso. O que? Nessas passagens bíblicas, elas vão deixar muito claro que, para uma imagem de escultura ser ídolo, o criador dessa imagem, ou seja, o escultor dessa imagem, bem como os crentes da divindade que essa imagem representa, ou mesmo a própria imagem seja a tal divindade, eles têm que acreditar, tanto o escultor da imagem quanto os crentes da imagem de escultura como da imagem de escultura, eles têm que acreditar que a imagem é uma divindade em si, a imagem é uma estátua. Ou seja, que aquela imagem que ele fabricada, ela tem poderes divinos, poderes de cura, poderes de transformação, poderes de proteção, ou seja, que ela é vive em si mesma. Entendeu? Então, para começar isso aqui, vamos começar pela seguinte definição que Jesus disse em São Mateus 15, versículo 11, que diz: ouvi e compreendei, não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele, eis o que mancha o homem. Aí, vocês podem observar que no versículo 16, Jesus explica. Jesus respondeu: sois também vós de tão pouca compreensão? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado num lugar secreto? Ao contrário, aquele que sai da boca provém do coração, e é isso que mancha o homem, porque é do coração que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos e as calúnias. E também, falo desse, mas também idolatria e todos os tipos de pecado. Eis o que mancha o homem. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, isso não mancha o homem. Então, fica bem claro isso, né? Para começo de conversa. E para reforçar que é do coração que vem a idolatria, ou seja, o cara que cria a imagem, ele já tem que achar a imagem deusa, e os crentes daquela divindade da imagem tem que achar que aquilo lá é Deus. Ou seja, que a idolatria nasce do coração. Um reforço disso, que a gente pode ver na Sagrada Escritura, vocês podem ver no livro de Ezequiel, né? Capítulo 14, né? E no capítulo 14 diz o quê? Versículo 1: vieram à minha procura alguns anciãos de Israel e se assentaram junto de mim. A palavra do Senhor foi então dirigida nesses termos, ou seja, Deus falando com Ezequiel. Filho do homem, esses homens têm os ídolos instalados no coração. Olha que interessante. E eles têm constantemente diante dos olhos o que os leva a cair no pecado. É preciso deixar-me consultar por eles? Pois bem, fala-lhes e anuncia-lhes: eis o que diz o Senhor Javé: se acontecer ao israelita que tem ídolos instalados no coração e conserva diante dos olhos o que faz cair no pecado e vir ter com o profeta, sou eu, Senhor, que lhe responderei pessoalmente segundo a multidão dos seus ídolos, a fim de atingir no coração essa casa de Israel, que por amor aos seus ídolos se tem afastado de mim. Né? Isso é Ezequiel capítulo 14, versículo de 1 a 5. Pois bem, então, vimos com essas duas passagens que a idolatria nasce no coração. Ou seja, o cara que esculpe a imagem para ser, com a intenção de ser Deus, é idólatra. Aquele crente que acredita que a imagem é Deus, é viva e tem poder, é idólatra. Ou seja, agora vimos as definições. São Mateus 15, versículo de 11 a 15 mais ou menos, Ezequiel capítulo 14, versículo de 1 a 5. Agora vamos exemplificar
com passagens da Bíblia isso que acabamos de definir, ou seja, que os caras acham que a imagem do ídolo, a imagem de escultura do ídolo em si é Deus. Então, vamos começar pelo livro de Abacuque, né? Abacuque, vocês vão ver no capítulo 2, no versículo 18 a 20 diz: de que serve a imagem esculpida para que o escultor atalhe, e o ídolo fundido, que só ensina mentiras, para que o artífice nele ponha sua confiança? Ou seja, ele está pondo confiança aqui nas divindades mudas, nas estátuas, fabricando divindades mudas, ou seja, a própria imagem é divina. Aí, né? Aí no versículo, esse é o versículo 19, no versículo 18 anterior fala, Abacuque capítulo 2, versículo 18 a 20, vamos ler. 18. Ai daquele que diz a pedra, desperta, ou seja, o cara acredita que o ídolo feito, a estátua feita é viva, desperta. E a pedra, levanta-te, não se ouvirá mais que silêncio. Ei-lo coberto de ouro e de prata, mas não há nele sopro algum de vida. Versículo 19. De que serve a imagem esculpida para o escultor atalhe? E o ídolo fundido, que só ensina mentiras, para que o artífice nele ponha sua confiança. O escultor bota a confiança na imagem em si, na estátua em si, fabricando divindades mudas, assim, acredita que a imagem é Deus em si, ele tem a intenção, ele tem a crença de coração, como Ezequiel 14, versículo de 1 a 5 diz. Mas o Senhor reside em sua santa morada, silêncio diante dele é o terra inteira. O Senhor mesmo está lá no céu, ele não está circunscrito em imagens. Pois bem, esse é o primeiro exemplo. Tem outros diversos. Vem outro exemplo também. É Daniel capítulo 14, né? Vocês podem ver. Daniel capítulo 14, versículo de 1 a 4, que diz: Daniel era conviva do rei e o mais honrado de todos os seus íntimos. Ora, os babilônios tinham um ídolo chamado Bel, cuja despesa diária era de 12 ártabes de farinha, 40 carneiros e 6 medidas de vinho. O rei prestava culto ao ídolo e diariamente ia adorá-lo. Daniel, porém, adorava seu Deus. O rei disse-lhe um dia: por que não adoras Bel? Por que, respondeu Daniel, não venero o ídolo feito pela mão do homem, mas sim o Deus vivo que criou o céu e a terra e que exerce o poder sobre todo o homem. Aí no versículo 5, né, de Daniel 14, diz assim: assim sendo, continuou o rei, Bel não te parece ser um Deus vivo? Não vês que ele come e bebe todos os dias? Interessante, né? Muito interessante. Pois bem. Agora, versículo de 6 a 8. Daniel pôs-se a rir. Desengana-te, ó rei, disse ele. Este Deus, entre aspas, é de barro por dentro e de bronze por fora. Ele nunca comeu coisa alguma. Irritado, o rei mandou vir seus sacerdotes e disse: se não me disserdes quem come essas oferendas, morrereis. Mas se me provardes que é Bel quem as absorve, ou seja, ele acreditava que a imagem, o Deus imagem, comia literalmente alimentos, né? Que as absorve, será Daniel quem morrerá, pois terá blasfemado contra ele. Daniel respondeu ao rei: se faça segundo o que tu dizes. Pois bem. Aí, olha que interessante. Vejamos então Isaías capítulo 44, versículo 10. Aquele que quer modelar um Deus, ou seja, modela, faz com a mão um Deus, ou seja, a estátua que é divina, né? Funde uma estátua que não servirá para nada, ou seja, ele quer modelar um Deus, ou seja, fazer um Deus com as próprias mãos. Outro exemplo.
sabedoria, capítulo 3, versículo 10. Mas são desgraçados, esperam em mortos aqueles que chamaram de deuses a obras de mãos humanas, ou seja, as imagens são chamadas de deuses, as imagens que foram feitas por homens. O ouro, a prata, artisticamente trabalhados, figuras de animais, alguma pedra inútil é que outrora certa mão deu forma. Outro exemplo é o livro de Baruque, capítulo 6, versículo 35 a 39. Tampouco lhes é dado proteger alguém da morte, como arrancar o fraco das mãos do mais forte. Não possuem o poder de dar vista ao cego, nem de salvar alguém da miséria. Não compadecem da viúva e nenhum bem fazem ao órfão. Quais pedras da montanha são esses ídolos de madeira, dourada ou prateada, e seus servos deveriam envergonhar-se deles? Como, pois, crer tais deuses e assim chamá-los? Ou seja, são só obras de mãos humanas. Deuses, estátuas. Pois bem, aí mais para frente, versículos 54 a 57 de Baruque 6 diz: se o fogo atinge o templo desses ídolos de madeira dourada e prateada, seus sacerdotes procuram salvar-se, pondo ao abrigo enquanto seus deuses são consumidos quais vigas no incenso, ou seja, a imagem, deuses. E não poderiam resistir nem ao rei nem aos inimigos. Como admitir então, ou mesmo supor que possam ser tidos como deuses? Esses deuses de madeira, prateada e dourada, nem mesmo podem defender-se contra os ladrões. Mais forte que eles, arrebatam-lhes o ouro e a prata, e até as vestes que foram cobertas. E se retiram sem que os deuses tinham podido defender-se a si mesmos. Ou seja, a imagem é um Deus em si para o idólatra. Mais um exemplo. Mais um exemplo então. Baruque 6, versículos 67 a 72. Valem mais do que eles os animais, pois ao menos pela fuga têm a faculdade de procurar segurança no abrigo. De maneira alguma, pois se nos convence que eles sejam deuses. Por conseguinte, não os temais. Assim como espantalho em campo de pepinos, esses deuses de madeira, ou dourado ou prateado, de nada preservam. Moita de espinhos no jardim na qual os pássaros vêm pousar, cadáver lançado em lugar tenebroso. Eis o que são esses deuses de madeira, dourada e prateada. Enfim, pela púrpura e pelo escarlate que sobre eles se desgastam, pode-se reconhecer que eles não são deuses. Acabarão por ser devorados e se tornarão desonra para a nação. Melhor é, portanto, a condição de um homem honesto que não tem ídolos, pois assim se traz isento de confusão. Pois bem, aí podemos ver, então, de maneira muito clara, essas passagens, né? Todas elas são uníssonas. A imagem é um Deus em si. O idólatra acredita que a imagem é um Deus em si. Acredita no coração. Ou seja, a imagem já é feita para ser aquilo, para ser chamada de deusa ou de Deus. Outras passagens, você pode ver. Baruque 6, versículo 29. Né? Baruque 6, versículo 29. Diz: como poderão ser chamados de deuses? Pois há mulheres que tomam parte no culto desses ídolos de prata, de ouro e de madeira, ou seja, imagens, escultura, são chamados de Deus. Outra passagem, né? Daniel, capítulo 14, versículo 22 a 26, diz: lá havia também um grande dragão que os babilônios veneravam. Aqui estão usando o termo venerar, eles precisam de venerar e adorar a mesma coisa. Não é, a gente vai explicar isso em outro vídeo. Lá havia também um dragão que os babilônios veneravam.
O rei disse a Daniel: pretenderás também dizer que aquele é de bronze? Vive, come e bebe. Olha só, ele acredita que a imagem do ídolo dragão, que ele acha que é Deus, come e bebe, né? Olha só, come e bebe. Tu não podes negar que seja um Deus vivo. Se ele acredita que é o Deus imagem, come e bebe. Imagem de escultura. Olha que absurdo. Adora-o então. Eu adoro, replicou Daniel, unicamente o Senhor meu Deus, porque ele é um Deus vivo. Ó rei, dá-me licença para fazer, sem espada nem bastão, matarei o dragão, eu te concedo, Senhor rei. Então Daniel tomou breu, gordura e pelos, cozinhou tudo junto e com isso fez umas bolas e meteu-as na boca da imagem do dragão, que estourou e morreu, ou seja, quebrou-se, né? Daniel exclamou: eis o que adoráveis, né? Agora, outra passagem, Baruque, capítulo 6, versículos de 3 a 5. Diz: ireis ver em Babilônia deuses de prata, ouro, deuses de prata, ouro e madeira, deuses que são carregados nos ombros e que não obstante inspiram temor aos pagãos. Quanto a vós, preveni-vos, não imiteis estrangeiros, deixando que também o temor desses deuses se apossem de vós. Quando virdes olha só, olha o detalhe. Quando virdes a multidão comprimir-se em torno deles, desses ídolos de ouro e de prata, para adorá-los, ou seja, essas imagens são tidas como deuses, para adorá-los, né? Dizei no silêncio de vossos corações: é somente a vós, Senhor, que devemos adorar. Vamos ver a próxima passagem. Agora, Baruque 6, de 8 a 15. Olha aqui, versículo 10. Eles ataviam com lindas vestes como se fossem homens, esses deuses, entre aspas, de prata, de ouro, madeira, né? Quando a ferramenta de um homem se quebra, perde a utilidade. Esse é o versículo 15, né? Baruque 6, 15. Perde a utilidade. Assim também acontece com os seus deuses. Ou seja, a imagem é um deus em si. Pois bem, e a última passagem que vamos analisar é Baruque 6, versículo 40 e 44 a 47. Os próprios caldeus os afrontam quando se lhes apresenta um mudo, levam-no a Bel, suplicando-lhe que dê voz ao mudo, ou seja, estão pedindo que o Deus, imagem, escultura, a escultura é um Deus em si, eles pedem em oração, em Baruque 6, versículo 40, igual lá em Isaías 44, versículo 13 a 17, igual lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 26 a 28, eles acham que uma imagem é Deus, oram em adoração àquela imagem como se ela fosse um Deus, pedindo salvação da alma, pedindo cura das enfermidades àquele ídolo, àquela imagem que eles consideram Deus em si, né? Como se o Deus, entre aspas, pudesse ouvir alguma coisa. Aí, versículo 44, é apenas mentira tudo que se faz perante eles. Como se poderá então acreditar e proclamar que sejam deuses? Foram confeccionados por artífices, né? Eurives, ou seja, aquele que mexe com ouro. E não poderiam ser diferentes do que fizeram seus artífices. Então fica muito claro, olha lá, ele fala, esse desses não atinge idade avançada, como poderia ser diferente a obra de suas mãos? Assim só deixa a seus descendentes engano e vergonha. Então fica muito claro isso daí. Então quando nós pedimos algum tipo de cura ou graça perante uma imagem de Santo Antônio, nós, em primeiro lugar, sabemos que Santo Antônio não é Deus. Em segundo lugar, nós sabemos que a imagem de Santo Antônio não é Deus. Em terceiro lugar, sabemos que a imagem de Santo Antônio não é Santo Antônio.
Quarto lugar, sabemos que a imagem é só retrata o Santo Antônio, mas o Santo Antônio está no céu, na comunhão dos santos, na igreja celeste, cuja cabeça é Cristo e todos os seus membros é a igreja celeste no céu, a padecente do purgatório, e a nossa igreja militante aqui no céu, que é o corpo do Cristo total, cuja cabeça é Jesus Cristo. Então, é muito claro. Então, quando nós pedimos alguma coisa para Santo Antônio que está no céu, perante a imagem do Santo Antônio, não para a imagem, perante, de frente, não para a imagem, nós pedimos a graça de Santo Antônio. Nós pedimos porque nós acreditamos que, como ele está na comunhão dos santos com Cristo, lá no céu, como ele é uma alma que atingiu a perfeição, como está em Hebreus capítulo 12, versículo 22 a 24, é uma alma que chegou à perfeição, ele e Cristo têm uma única vontade, não existe duas vontades no céu, só há a vontade de Deus, e eles estão unidos nisso, no Cristo total, ou seja, na igreja celeste. Então não há duas vontades. Se Santo Antônio, através de Santo Antônio, conseguimos alguma graça, é porque Cristo concedeu a Santo Antônio saber das nossas orações, né? Ouvir as nossas orações, e através de Santo Antônio, Jesus agiu, e assim conseguimos a graça. Então ficou, por esse vídeo fica bem claro, muitas e muitas passagens exemplificando a questão da imagem da escultura ser um Deus em si para os idosos. Até a próxima.